Maravilha. Senhoras e senhores, senhoritas e senhores, boa tarde. Boa tarde. Pessoal, vou dar uma repassada aqui do que a gente discutiu na semana passada bem rapidamente e depois a gente vai puxar no detalhe. Eu planejei apresentar isso aqui em uma única sessão, 1 hora, beleza? A gente fala sobre o áudio produz, coloquei as principais partes, mas um colega falou, puxa, acho que foi pouco, não deu para absorver, estende mais uma segunda hora, né? 4 da noite. Eu agradeci, gostei, porque é importante que a gente tenha mínimo conhecimento. Não conseguiu absorver, tem que levantar a mão, falar, acho que ainda não ficou tão claro. Acho que foi muita informação em pouco tempo, a gente precisa discutir mais, precisa estender, e o que eles pediram, na verdade, foi mais informações. Foi bacana, né? A gente discutir alguns detalhes, alguns pontos que tem no How to Produce, mas também gostaria de ver os outros pontos que também vão gerar dúvidas. Então, acho legal passar o How to Produce inteiro e dar uma pequena pincelada nos How to Produce de ferramentas. Então, How to Produce de revestimento, cada um Corona Evo, a gente vai passar no detalhe, e depois aqueles que envolvem ferramentas. Então, a gente falou como que é feito o processo de validação, né, da receita, os testes que são feitos, a análise ali no corpo de prova. Depois a gente roda ali as primeiras cargas usando as ferramentas do cliente, né, e a gente analisa como que foi a performance, né, que é o mais importante. Né, depois que a gente fez a análise da ferramenta, a gente fez a análise da estrutura do revestimento, como que ficou, né, análise dos parâmetros de processo, né, do forno, protocolo de carga, tudo aquilo que vocês conhecem bem, né? Aí chega a hora da gente falar, agora é a hora do teste para valer, é a hora do vamos ver. Né? E esse momento é que a gente faz o quê? Manda a ferramenta para o cliente e a gente não só manda para ele, a gente precisa do apoio do cliente para que ele faça o comparativo. Então esses clientes que nós enviamos ferramentas para testar o Alcrona Evo, né, eles já são clientes de Alcrona Pro. E eles precisam ter um registro organizado, né, de vida útil de ferramenta, de quantidade de, por exemplo, a gente está falando de cortadores de engrenagem, né, de quantidade de engrenagens que são produzidas atualmente, né, com o Corona Pro, sem precisar reafiar a ferramenta. Porque chega um momento que o revestimento ele é consumido, ele acaba, começa a consumir o substrato e agora ele tem que parar e afiar, começa a perder o corte. Né? E a grande intenção é que a gente, quando tem um revestimento novo, a gente tenha um aumento de performance. Né? E o que a gente conseguiu até o momento, né, nesse acompanhamento? Percebemos que o Alcrona Evo, quando a gente rodou algumas cargas em AV2, na média, melhorou em comparação ao AP2, que é o que a gente roda hoje, ao Alcrona Pro 2, melhorou cerca de 7%. E quando a gente rodou o AV3, apenas no Innova, né, os testes da maioria foram feitos só no forno Innova, ele melhorou cerca de 13%. Né? Então, é um fato, a gente precisa trabalhar para que isso fique melhor. Nós temos uma intenção de apresentar melhor entre 20% e 30%. Essa que é a intenção de performance. Só que não é só o revestimento que vai promover essa melhoria. Né? Porque, como a gente discutiu aqui, nós temos diferentes condições da ferramenta. Né? Tem outros fatores que vão além do revestimento. Se a geometria da ferramenta, né, a condição de afiação, o acabamento, a rugosidade superficial na área de corte, ela variar, né, nível de rebarba, a qualidade da afiação, ela tiver variação, isso vai impactar na vida útil. Né? Então, por mais que o revestimento ele vai ter o seu papel, né, de melhorar ali a vida útil, tem que tomar cuidado com esse parâmetro. Como que, né, eu estou utilizando uma referência de Alcrona Pro, como que estava a afiação da ferramenta no Alcrona Pro? E como que está a afiação agora no Alcrona Evo? A gente não consegue ainda ir tão a fundo assim, né? Mas o mínimo a gente conseguiu fazer, que é fotografar a superfície. Né? Não dá para medir rugosidade, né? Para medir rugosidade aqui eu precisaria fazer ensaio destrutivo. Né? Então, o mais importante é justamente isso, é a gente poder analisar todos os fatores, todas as condições de contorno que vão impactar no resultado. Né? Algo importante que tem que ser apontado aqui para falar com vocês é a questão de espessura de camada. Então a gente está fazendo o treinamento não é simplesmente para
Fala, puxa, eu aprendi, tem lá o Acrona Evo, aprendi algumas coisas sobre isso, mas sim que a gente consiga melhorar a nossa capacidade de tomada de decisão. Esse é um dos focos principais do treinamento, né, dessa sessão que a gente está promovendo aí. Então, o que a gente precisa fazer? Puxa, antes, para poder, por exemplo, liberar uma carga, para poder liberar um revestimento, às vezes você vai ter que perguntar para alguém, ou passar a noite aqui, se tivesse alguém, não posso liberar porque eu não tenho certeza, né? E a grande ideia é que a gente tenha o conhecimento e tenha a capacidade de consultar. Puxa vida, eu estou precisando de uma informação, e agora, como é que eu consigo essa informação? A gente tem que ter essa capacidade de entrar no sistema, abrir o computador, vai lá no SharePoint, né, e encontra a informação e fala, pronto, achei, está aqui. E aí você pode, com segurança, tomar a decisão, né, para liberar um revestimento, para liberar uma condição adversa. Por exemplo, se a gente está falando que teve um defeito, né, eu identifiquei ali um pontinho que parece um esplacamento ou alguma coisa assim, está bom ou está ruim? Né? A gente precisa saber como consultar isso. O básico, né, nós temos na operação, já estão lá impressos, né, mas a gente sempre precisa ter essa informação atualizada. Né, se de repente você chegar e olhar ali no material que vai estar disponível o link para vocês, né, e aí você percebeu que tem diferença daquele que está impresso em papel, tem que levantar a mão e falar, a gente vai levar uma conformidade, porque está desatualizado, né, o documento que eu tenho aqui nas minhas mãos, enquanto existe um mais atual no sistema. Tem que imprimir, tem que fazer com que a gente esteja de acordo. Né? Mas o mais importante aqui, né, quando a gente fala em condição de camada, né, o AP2, a gente, né, especialmente para caracol, o revestimento está falando em camada entre 4 microns e 6 microns. Esse é o padrão, dificilmente varia muito além disso. Né? Quando a gente veio para o AV3, que é onde a gente conseguiu a melhor performance, nós estamos falando de camada entre 8 e 11. Né? Se a gente fosse falar do Acrona Pro, camada de 8 ou camada de 10, já é reprovado automaticamente. Né? Porque vai formar o defeito, que é a casca de laranja, né, na superfície do dente. Os clientes, né, a maioria deles não aceita isso. E também a gente já tem essa noção, se a camada ficar muito grande, isso não é uma coisa boa. Isso, né, vai promover um desplacamento e, portanto, né, baixa adesão, né, pode acontecer isso, não vai ter tanta firmeza aquela camada por ser muito espessa. E aí o que vai acontecer? Vai ter baixa performance. Então hoje nós estamos num enigma. Eu compartilho isso com vocês, a gente está discutindo porque o AV3 ele está fora da especificação, estou achando camada em torno de 10 e a performance está muito boa. Então o pessoal do BTS, né, que é a matriz, engenharia de desenvolvimento global, estão estudando isso. Né? Por que está acontecendo? Realmente, a estrutura do AV3, né, do Acrona Evo, ela é diferente, essa coisa de ser dopado, né, de ter micropartículas, nanopartículas, né, foi isso que a gente disse que tem, ela deixa uma capacidade maior, né, para poder aumentar a espessura de camada sem ter, né, um problema de desplacamento. Então ela tem essa capacidade, isso é bacana, mas ainda assim ela está indo muito alta. Né? E no começo eu rejeitei uma carga, eu falei, não, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Está muito alta. Mas depois a gente falou, vamos testar, vamos ver como se comporta. E a gente acabou oficializando isso, né, e registrando para poder comunicar com o resto da empresa. Então é importante a gente saber, né, qual que é a espessura de camada que a gente tem atualmente. Aí nós falamos aqui sobre as características, né, do revestimento. Esse é o How to Produce, que nós vamos passar um detalhe agora, né, do Acrona Evo. Então tem características físicas, características mecânicas do revestimento, né, que são expostas aqui, são informações confidenciais. Né, e falamos sobre a configuração da carga, né, como que a gente monta os targets, como que a gente monta as mags, né, e também detalhes ali sobre a decapagem, né, a diferença que tem para a gente poder saber reconhecer o final da decapagem, o momento intermediário. E por fim, a gente falou sobre essa questão de saber selecionar qual que é o melhor revestimento. Né? Essa tabela aqui, eu queria que vocês comentassem, né? O que vocês acham, assim, qual que é o parecer de vocês? Eu vou só explicar, o que está escrito aqui está bem claro. Né? Nós estamos falando de caracóis. Que material que é esse aqui? Aço rápido. E aqui, caracóis o quê? O que é isso? Metal duro. Pode aparecer HM, hard metal, pode aparecer tungsteno carbide ou só carbide. Está escrito aqui, caracol de carbeto. O carbeto de tungsteno, isso é metal duro, a gente já sabe. Então, aqui embaixo nós temos shapers, né, cortadores de engrenagem, skiving, de HSS e facas, stick blades de metal duro também. E aqui tem as dimensões.
olha, se está menos que 50 milímetros de diâmetro, né? Se está entre 50 e 80 milímetros de diâmetro, maior que 80, e aí vai ter a especificação, ó, quando que é a V3 e quando que é a V2, e quando você vai aplicar. Por exemplo, aqui nós estamos falando menor ou igual a 50, né? É a V2, e maior que 50 também é a V2. Mas aqui, quando é menor a 50, está mostrando que é a rotação tripla, maior de 50 a rotação dupla. Então a gente já tem essa experiência na hora de montar a carga, saber quantas rotações vai ter, saber como configurar o forno e saber qual processo é recomendado. Está escrito aqui, recommendations, não quer dizer que é obrigatório, mas é recomendado, porque pela experiência o pessoal já rodou, já validou, né, várias cargas, e aí eles podem recomendar corretamente. O que vocês acham disso? Aqui está correto? Não está correto na opinião de vocês? Quem pode criticar isso aqui e falar que está certinho? É só seguir ou não? Quem pode comentar? Está tranquilo essa tabela? Essa tabela vai estar impressa, por exemplo, estou dando exemplo para vocês, você coloca lá no forno, fala, beleza, tem que seguir isso aqui, quem não seguir, aí vai ter que chamar para conversar na sala do chefe. E aí, o que vocês dizem? Sim ou que não? Eu acredito que deve estar baseado nos testes que foram realizados. Então, a princípio está ok. Exato. Isso aqui é uma recomendação e eles estão ok. E agora, quem que é a pessoa que monta a carga aqui? Está tudo certo. Assim, até parece com uma V2 semelhante. Certo. Não tem nada para criticar? Para falar assim, poxa, cara, que é Brasil. Ninguém vai falar isso? Devia estar em português. Português. Você já sabe ler inglês tranquilamente, inglês técnico é top aí para todo mundo. O que vocês podem criticar desse negócio do AV2 e do AV3? Nesse ponto de quando selecionar o processo? Fazer uma crítica, faz uma crítica, fala, não, assim não dá. Qualquer coisa assim, vamos lá. Tem que selecionar a V3 e as ferramentas que são para diminuir, para colocar V2 e colocar a chapa de redução. Muito bom, cara, muito bom. Aí foi uma sacada muito inteligente. Olha só, quando a gente roda a V2, por que o pessoal está recomendando a V2? Porque o AV2 é para ter espessura de camada do AV2, ela é menor. O AV3 é uma espessura de camada maior. Só que eles estão recomendando aqui de acordo com as dimensões da ferramenta. A gente monta só uma dimensão na carga? Ou a gente monta várias dimensões? Nossa carga não é uma carga dedicada para uma ferramenta, certo? São cargas mistas. E até brincando o pessoal fala, nossa, a gente monta todos esses diâmetros aqui, ainda monta stick blade, ainda monta shaper, se duvidar monta broca. Tem tudo, cara, na mesma carga. Por quê? Nossa carga ela é mista. E agora a gente tem que ter esse cuidado. Né? Por exemplo, algo que foi até informado, o pessoal falou, toma muito cuidado, especialmente, nós não temos muitos casos aqui, mas com caracol de metal duro. Então, caracol de metal duro, você fala, vou rodar numa carga mista. Né? Aqui está escrito que é para rodar ele numa V2. Só que a maior parte da carga, elas têm dimensões que pedem para eu rodar o AV3. Você fala, agora, roda o AV2 ou o AV3? Eu vou rodar o AV3, porque a maior parte das ferramentas está chamando para o AV3. Mas eu preciso me preocupar com essas que chamaram AV2. E aí, o que a gente faz, Filipão? Chapa de redução. Coloca a chapa de redução aí, para que isso? Você já está esperando que a camada vai ser maior, então você usou uma estratégia para fazer com que a camada seja uniforme, seja menor do que ela sairia sem a chapa de redução. E já que eu estou rodando uma AV, coloca a chapa de redução em quais ferramentas? Ácido tem um módulo do dente, se eu não me engano, até 3 milímetros. Então, mas aqui não está mostrando o módulo do dente, ele está mostrando o quê? A espessura da ferramenta. É o diâmetro da O ferramenta. diâmetro da ferramenta, geralmente quando a ferramenta com diâmetro é menor, o dente tem que ser menor. Muito bom, O cara. espaço entre um dente e outro é menor, ele chega na ponta, tem que Show. mais fino, então ele tem uma geometria diferente do diâmetro de 80, de 90. Legal. Mas isso ainda pode acontecer um diâmetro de 80, 90, que o dente seja com. Seja dentro ainda. Por isso que tem essa especificação de milímetros aí. Correto, aí você tem o cuidado de medir o dente, né? Foi muito bom esse ponto. Só que eu também tenho que ter o cuidado de seguir a recomendação para cada tipo de ferramenta. Você fala, bom, pelo dente eu poderia deixar sem chapa. Você mediu lá, você falou, tá ok. Agora falta olhar para cá e falar, não, esse diâmetro aqui ele é menor do que 50. Então está pedindo para fazer a V2. Aí você fala, poxa, o dente não precisa de chapa, mas aqui está pedindo para você pôr a chapa.
E agora nós temos um desafio, porque você vai colocar chapa, tem a distância certinha, mas aí nós estamos falando em Alcrona Evo, revestimento novo. Será que eu posso seguir o mesmo parâmetro de distância da chapa do Alcrona Pro? Isso é um motivo para levantar a mão e falar, precisamos testar. Chama lá e fala, olha, eu estou colocando a chapa aqui, entendeu? Essa chapa, esse módulo que eu montei, ele é em relação ao Alcrona Pro. Eu estou repetindo isso para o Alcrona Evo e eu preciso que vocês monitorem. Preciso que vocês vejam como saiu a camada, assim, se essa estratégia foi boa, se a gente deveria mudar e criar um novo procedimento, aproximando mais a chapa, afastando mais a chapa, né? E aí a gente desenvolveu de fato o processo, ou simplesmente manteve e falou, olha, mesma coisa pro que a gente já faz para o Alcrona Pro, só a gente simplesmente repetir para o Alcrona Evo. Então, muito bom, é isso aí, é a gente se olhar e saber interpretar, né? O que é rotação, quais são as coisas que a gente tem que se preocupar, quando a gente for montar carga. Então, a gente está falando aqui de Alcrona Evo, mas os conceitos que a gente está discutindo, ele vale para todos os investimentos, né? Ele vale para a interpretação de todos os How to Produce, que é o documento principal aí, quando a gente fala em especificações de como produzir o revestimento, né? De como revestir peças. Além dos How to Produce para revestimento, que são a maior parte são para os revestimentos, onde vai trazer características dos fornos, os fornos que pode usar, né? Os parâmetros que vão ser usados. Também temos How to Produce específico para ferramentas, né? Caracóis, facas aqui, né? Skiving e broches. Não está falando aqui tem um skiving, mas também temos shaper, certo? Alguém sabe a diferença entre o skiving e o shaper? Alguém entender? Qual é a diferença entre o skiving e o shaper? Às vezes chega na nota fiscal escrito skiving, né? E às vezes vem shaper, mas você pega na mão assim, você consegue falar, não, esse aqui é shaper. Ou falar, esse aqui é skiving. Skiving? Nunca viu skiving? Shaper. Tá. Eu não confundo às vezes. Tá, o skiving na verdade é um modelo mais novo. Geralmente já está chegando skiving pra gente. Talvez a gente está cadastrando como shaper, ou talvez o pessoal está dando saída lá no cliente como shaper, mas são ferramentas que não podem ser confundidas uma com a outra. Então é um problema. Eu já peguei na mão e falei, não, então me fala qual que é a diferença, porque para mim são idênticos, eu não consigo ver diferença nenhuma. Esse é skiving e esse é shaper, elas são iguais. E aí, na verdade, de fato, visualmente falando, elas são iguais. Só que o que muda é a aplicação dela. O modo como ela corta para poder criar os dentes de uma engrenagem, né, que é interno. Então, o shaper ele tem aquele movimento, ele é retilíneo, ele tem aquele movimento que sobe e desce para poder fazer o corte, né, e começar a gerar os dentes. A gente vai aprender sobre isso quando a gente for estudar aí sobre a aplicação das ferramentas, né, sobre os processos de fabricação com ferramentas de corte e as outras ferramentas que têm aplicações também. Né. E o skiving ele é uma ferramenta que sobe e desce, ele tem um eixo fixo. Skiving não, desculpa, o shaper ele tem um movimento retilíneo, né? Ele sobe e desce, né? Um movimento vertical, e aí ele vai fazendo o corte conforme vai tendo um giro de um dente para o outro e vai ali cortando o material. O skiving ele é diferente, ele trabalha num ângulo, no giro, e ele gira, assim como também a peça que está sendo cortada também gira. Então a aplicação, ele vai formar um dente, geralmente vai ser usado quando você não quer um dente reto, você quer um dente helicoidal. Então, são aplicações que a gente vai ver isso. Mas é interessante saber, porque hoje, né, o cliente está fazendo assim já, ele está falando, quando for skiving, eu não só vou colocar skiving, eu devo colocar skiving na identificação, como também na peça. Não existe um código específico, eu vou confirmar isso com vocês para vocês também ficarem cientes, mas tem quando você vê um código prefixo X, é skiving, quando você vê lá prefixo Y, é shaper. Então a gente saber reconhecer também para até evitar a mistura de peças, né, e não confundir uma ferramenta com a outra, mas no geral a estabilidade do código aí já garante para a gente. Mas nós vamos aprender a parte técnica, né? E aí tem as broches. Então, basicamente foi isso. Agora, só os demais detalhes que eu queria passar para vocês, que eu acho que é importante, que é o que o pessoal pediu. Poxa, a gente gostaria de enxergar o How to Produce do Alcrona Evo inteiro, porque são muitos detalhes, né? E aí vocês podem também discutir. Mostrando de novo a aplicação, principalmente para ferramentas de corte,
principalmente para cortes de engrenagem, mas o Alcrona, tanto o Alcrona Pro quanto o Alcrona Evo, tem aplicações também para ferramentas de conformação mecânica, Farm Tools. Também tem também aplicações aí para Precision, né? Não é só ferramentas de corte, embora a maioria seja ferramentas de corte. Isso a gente já discutiu, são as características do revestimento. Os pré-requisitos, isso aqui acho que é uma coisa que a gente pode comentar alguma coisa. Né? A gente tem aqui os pré-requisitos para poder aplicar o revestimento, e quando a gente está falando sobre isso, não dá para chegar aí, não está ruim. Está dando? Olha só, 1200 XL, então são coaters, que é revestidores, na verdade são as máquinas, são os fornos, né? Então, às vezes você bate o olho e fala, bom, 1200 é uma máquina que é qualificada. Uma coisa que tem que acontecer cada vez que alguém lança um revestimento novo, é verificar se nós temos capacidade para poder rodar aquela receita, rodar aquele processo. Né? Então, quando a gente falou, poxa, vai chegar o Alcrona Evo. Bom, o Alcrona Evo tem que ser validado, todo esse processo que vocês viram, mas existe uma receita que foi criada, que é um processo, né, que vai rodar junto com o software, né, e os nossos fornos têm que ser capazes de rodar essa receita, senão não dá a gente ter o revestimento. O exemplo que nós temos, eu quero compartilhar com vocês, é um revestimento novo também na empresa que está sendo um grande sucesso, que é o Balenite Mayura. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é aquele revestimento, né, aplicado principalmente para brocas, ele é todo colorido, e ele é base de carbono. É uma camada muito fina, 1 micron ou menos. Né? E é um revestimento que dá uma performance incrível para corte de alumínio. Então, quando alguém vai usinar alumínio, nós vamos aprender depois, ele tem um problema que ele emplasta a ferramenta. Pode ficar à vontade. Alexandre, dá só uma licencinha, a gente tira as coisas aqui rapidinho. Vocês podem ficar aí, viu? Se quiser trabalhar, não tem problema. Aqui, porque aqui não atrapalha nada. Não, a gente já sai aqui e já libera para vocês. Fica à vontade, fica à vontade. Então, o que nós temos? Quando a gente fala em corte de alumínio, né, existe um problema da ferramenta que o pessoal que é chão de fábrica, eles costumam chegar e falar assim, ó, eu estou com um problema que está emplastando o material, ou empastando o material. O que significa isso, na verdade? Do jeito que a gente fala que existe adesão, se vocês quiserem ficar, fica à vontade, bem, acho. Pode ficar sentado à vontade, não precisa sair não. A culpa de uma cena, isso aí, não se esquenta não. Ele chegou no sul e fez isso. Beleza? Então o que acontece? Essa coisa de você falar, poxa, a ferramenta está empastando, ou a ferramenta ela não está dando boa performance porque o material que eu estou cortando, ele está grudando na ferramenta. Né? Isso acontece por quê? Por uma falha, valeu gente, isso, por uma falha de adesão. Aí você fala assim, poxa, aconteceu adesão, mas o revestimento já não é para evitar a adesão do material na hora do corte, lembra que a gente viu isso? Se o material que eu estou cortando ele grudar na ferramenta, o Ed tem bastante experiência com isso, você vai conseguir fazer um bom trabalho? Não, porque vai formar uma coisa que chama o quê? Aresta postiça. O que é aresta postiça? Você tem ideia para poder explicar? É um negócio difícil de explicar. É claro, é óbvio, mas é difícil de explicar, porque eu assisti numa reunião com o pessoal assim, e aí vamos falar o que é aresta postiça, é difícil de alguém chegar a explicar, e um professor levantou um livro e falou, lê isso aqui que vocês vão entender o que é. Um livro inteiro só para explicar o que é aresta postiça. Mas, em geral, isso é o material que você está usinando, na verdade, ele gruda todo o perfil do corte. Né? Ele forma uma segunda aresta com o mesmo material. Então, material com material não dá corte. Ótimo, cara, excelente explicação. Você tinha que estar lá no congresso. Muito bom mesmo. Ele está falando que é aresta postiça, eu também me perguntei isso quando eu vi. Eu falei, o que é isso, aresta postiça? Aí coloquei no Google, aresta postiça. Não ficou claro, não entendi o que é isso, aresta postiça. Até a hora que eu comecei a pegar um conceito aqui com o Ed, com pessoas que conhecem bem, que na verdade a gente entende o que é aresta. A aresta da ferramenta é a região de corte, certo? Isso é uma ferramenta. Para ela poder cortar, ela tem que desbastar o material. E essa parte mais pontiaguda da ferramenta é o que vai entrar no material, igual uma retroescavadeira, assim, imagina isso, né? Tirando terra. É isso que a ferramenta de corte faz na hora da usinagem. E aí essa aresta ela tem que estar controlada. O material dela, o ângulo dela, né? O ângulo de corte, o raio que tem ali, uma série de coisas, a inclinação, é tudo controlado. Agora você imagina o que acontece se acumular material aqui na ponta. Eu estou cortando com esse material que grudou, e não mais com a aresta da ferramenta. Formou uma outra aresta, ou seja, a aresta postiça igual, exatamente como o Ed falou. Então, não quero que forme a aresta postiça, eu preciso do quê? Da ordem do Bosques. A gente já falou assim, eu preciso de uma coisa que não deixe impregnar. Porém,
alguns materiais, alumínio, é difícil não formar essa injustiça, é difícil não ter adesão de material. Aço inox, dependendo da classe, existe um aço inox que se chama duplex ou super duplex, né? Talvez vocês tenham ouvido falar, isso aqui é um aço carbono, ok? E esse é um aço inoxidável, inox, legal. Esse é um inox austenítico, opa, já está, tecnicamente está avançando, ele está falando da estrutura agora, de que fase que ele tem. Esse é um inox ferrítico, tá bom? É um outro tipo, a estrutura dele é outra configuração. Aí existe um que é duplex, ele é ferrítico e austenítico ao mesmo tempo, agora complicou. Porque a hora que você vai usinar ele, essa diferença de fase que tem dentro do material faz com que dê muita adesão. E aí a gente está estudando para falar, a gente precisa, né, ajudar os nossos clientes a trabalhar no pré-tratamento, pós-tratamento, qual que é o revestimento ideal, qual que é a espessura de camada ideal, qual que é o ângulo de corte ideal. Eu estou fazendo um trabalho assim com os nossos clientes, né, que dá baixa performance. Ele fala, não sei o que eu faço, aqui sempre impregna material, sempre forma aresta postiça e fica horrível, e agora? Né? E o revestimento não está me atendendo. Então a gente não pode chegar e falar, puxa, nosso revestimento foi feito para isso, não está atendendo. Então a gente mergulha no cliente e olha tudo. Como que está o material dele, como que ele soldou aquele inserto, que algumas ferramentas têm inserto soldado na serra, né? Como que ele fez o pré-tratamento, como que ele fez o roneamento, né? Como que ele formou ali aquele raio de corte, depois a gente aqui, como que a gente preparou, lavou, revestiu, fez o pós-tratamento para eliminar a rugosidade do revestimento, para aí sim chegar e falar, pronto, agora nós temos uma performance. Mas para chegar nesse nível, tem que mergulhar no cliente e conhecer o produto dele a fundo. Então vai muito tempo, tem que ir lá visitar, né? E fazer um projeto junto com o cliente. E se ele aceitar e falar, puxa, eu vou aceitar as recomendações da Oracle Bowsers, né? Sobre o revestimento, sobre o processo como um todo. A gente recomenda o revestimento, recomenda o pré e pós-tratamento. E até alguma coisa que a gente já tem alguma experiência, né, de um cliente para o outro, de um país para o outro, a gente compartilha e procura desenvolver. Então, para a gente poder instalar, eu falei agora aqui sobre o corte de alumínio, ele é um sucesso com o balenite Mayura. Mayura, ele funciona no nosso forno Innova. É possível. Tem fornos Innova que estão rodando Mayura. Mas para o nosso funcionar, tem que fazer uma coisa que chama retrofit. Quem sabe o que é retrofit de uma máquina? Vocês já ouviram isso o tempo todo, mas quem saberia? Não é dar uma explicação, mas o que vocês acham que é o retrofit? É o quê? Atualização. Atualização, certo? Uma atualização da máquina. Em que sentido a atualização? Sistema. Certo? Exatamente, tem que adequar, é uma adequação da máquina, né? Só que quando a gente fala, por exemplo, precisamos adequar o sistema, isso é muito fácil de fazer. Mudaria para aquele Tart Mag nova que... Pode acontecer também, pode ter que ter uma diferença de mag. Em vez de usar mag 14, vamos usar um VSM, por exemplo, que a gente viu o que é. Às vezes não tem um acessório que a máquina que faz tem. É isso aí, matou a charada. Isso é o retrofit. Quando a gente fala em atualização do sistema, também é considerado, vamos falar, entre aspas, né, uma atualização, um upgrade, né, o pessoal fala. E o sistema é muito importante. Se a gente não mudar o software, não tiver o software específico para poder aceitar aquele processo, o sistema ele não roda, não funciona. Então isso é mega importante. Mas quando a gente fala em retrofit, geralmente nós falamos uma modificação física. É mudar a peça mesmo. Né? Para ela conseguir chegar naquela tensão, no plasma pulsado, por exemplo, né? numa distribuição ali entre os targets de bias voltage, né? Voltagem lá. Isso precisa, às vezes, mudar a máquina, comprar peça, comprar componente na máquina. E isso é um retrofit. Então o retrofit ele também custa, né? Um investimento para a máquina. Porém, é necessário. Então, quando a gente fala máquina está qualificada, significa, ó, realmente aqui está dizendo que o BAE 1200 XL, que são os fornos que nós temos, funciona. O Innova também está dizendo que funciona. A primeira coisa que eu fiz na hora que lançou o Alcona Evo foi entrar em contato com a matriz e falar assim, olha, vou passar os dados do nosso forno. Aí mostrava a configuração, os softwares que nós temos, tudo que tem as características. Eles entravam no nosso forno, que eles conseguem fazer remoto, assistiam as telas, a gente ia compartilhando as telas, eles mexendo. Ah, não, isso aqui está tranquilo, não precisa fazer nada. Ou eles poderiam falar, não, aqui vai exigir a atualização de software, vai exigir um retrofit, certo? Mas 1200, ok, RCS também, não tem grande problema, e Innova também. Né? Nós vamos ter o i90 GB, essa é a nossa meta aí para o ano que vem, próximo disso, né? E aí ele já vai chegar adequado para rodar o Alcona Evo, numa altura de 1500 milímetros de carga. Hoje nós só temos validado 900 milímetros. Então isso daqui, ó,
não está mostrando aqui, mas o 1200 XL, ele pode rodar cargas de 1000, a altura de 1500 no carrossel, correto? Mas o Alcrona Evo não. O Alcrona Evo só 900. Não foi possível desenvolver um processo, uma receita que rodasse 1500, então a gente não consegue rodar e ficamos prejudicados por conta de processo nesse ponto. O forno novo é possível rodar uma Hyundai nele? O forno novo, essa é uma dúvida que eu também estou perguntando. Eu tenho quase certeza que sim, porque quando a gente compra um forno, a gente compra um pacote. Então, se for necessário, é preciso retrofit também para ele. Colocar lá um ponto de oxigênio, alguma coisa assim. Nesse caso, a gente já compra com retrofit. Então, a intenção da resposta é dizer sim para isso, porque se a resposta for não, antes de chegar ao forno, a gente já pede, não, a gente quer o forno configurado, retrofitado, para poder rodar os revestimentos que a gente deseja rodar aqui no Brasil. Entendeu? Então, essa pergunta que você fez é muito pertinente, que a gente precisa fazer, né, antes de receber o forno. Muito bom. Então, o que mais que tem aqui no How to Produce? Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Depois que você falou, puxa, eu já tenho aqui o 1200, ok, está sugerindo aqui, usar a MAG 14. Perfeito, nós temos a MAG 14, já usamos isso no 1200 XL. Software é esse V9.04B. Bom, a gente vai lá, é o MS-DOS que tem instalado no XL, né? A gente vai lá e verifica se está compatível com isso, funciona, ok. Né? O etching com hidrogênio, né? Arquivos, tem algumas informações aqui. Quem conhece mesmo o pessoal da manutenção, né? Eles são especialistas, bate o olho, já falam, já tem um arquivo, pega lá um disquete, que os softwares são antigos, né? E tem que chegar e pôr um disquete para fazer funcionar bem legal de ver, e eles compram uma caixinha de disquete para poder utilizar. E no caso do Innova, por exemplo, nós temos o Microbox, não existe, mas Microbox também envolve um software que eu tenho no meu computador, né? E além da parte de software, existe a recomendação, né? Já está qualificado aqui os fornos. Ok, esses fornos estão todos qualificados com essas características, com essas configurações. Tem que qualificar o carrossel também. Então a gente tem que pensar, eu posso rodar a carga, já sei que eu posso, o processo eu posso rodar. Mas qualquer carga, eu posso rodar de 6, 12 árvores, tem que ter receita para cada um. Vocês que puxam o processo lá, vocês sabem. Eu vou rodar 6 árvores, 6 árvores, 12 árvores, 12 árvores. Rapid. É rapid, single é single. O que é rapid? Quem pode falar aí para mim? O que é isso, uma carga rapid? A gente fala rapid. O que é rapid? Quando você tem a montagem e ela, no caso de 12, você monta 6 árvores. Perfeito. Então, olha só, a explicação foi perfeita. Você, Eliseu, falou que a gente no carrossel é de 12 árvores. Mas o que eu posso fazer? Eu posso tirar 6 árvores. Por que eu faria isso? Sabe quem pode falar? Por que fazer isso? Oi? Diminuir o tempo do processo. Diminuir o tempo de processo? Ok, mas exato. Por isso que ela chama rapid, vem de rápido, rapid. Então, você quer diminuir o tempo de processo. Então, eu quero sempre diminuir o tempo de processo. Então, eu vou rodar tudo rapid. E aí, por que não? Uma outra receita? Eu tenho uma receita rapid. Uma outra receita. Receita rapid. Por que a gente roda tudo rapid se melhora o tempo de processo? A gente sempre tem que melhorar o tempo de processo. É isso aí. A gente roda rápido por duas razões. Primeiro, porque não tem peça suficiente para poder preencher a carga de 12 árvores. Eu posso usar só 6, correto? E se eu usar só 6, eu vou rodar uma carga mais rápida e vou ganhar também o tempo. Mas é principalmente por isso, porque a carga não está cheia. Eu tenho peças para rodar uma carga aqui que só vai ocupar metade. Então, eu tenho a oportunidade de fazer com que ela seja mais rápida. Eu não preciso pôr as 12 árvores e rodar o processo de 12. Ela só preencheu 6, eu vou rodar uma rapidinho, porque vai ser rapidinho. Entendeu? Já que eu não tenho peça suficiente para encher uma carga completa de 12 árvores. Então, qual que é a diferença entre o rapid e os 6 árvores? O rapid é 6 árvores, e aqui está escrito 6 árvores separado. 4 configurações, 12 árvores, rapid, 6 árvores e single. Ora, se o rapid é 6 árvores, qual que é a diferença entre o rapid e os 6 árvores? Tem um carrossel que é só 6 árvores. Muito bom. Tem um carrossel que é só 6 árvores. Não sei E aí? se é isso. Você está no caminho certo. Qual que é a diferença então? Se for para explicar entre o rapid e os 6 árvores. O giro dele parece que é menor. O carrossel é menor. O carrossel é menor. Qual que é o carrossel menor? 6 árvores ou o rapid? 6 árvores. 6 árvores, porque o rapid ele é um carrossel de 12 árvores, certo? Só que foram tiradas 6. Perfeito?
Então, qual que é a diferença entre o Rapid e o 6 árvores? Mais uma chance para alguém falar mais alguma coisa, complementando o que o Felipe falou. Só para poder explicar, a gente que roda Rapid, eu vou rodar Rapid. A gente tem experiência em montar a carga, em decidir, fazer uma série de coisas. E aí? Acrescenta aí, Filipão. Ó, quando a gente tem os 6 árvores, é outro processo, com outro carrossel. Essa é a primeira coisa. Aí eu faço uma pergunta. Então, o Felipe já explicou. 6 árvores é um carrossel, Rapid é outro carrossel. O que é Rapid? Rapid é o 12 árvores com 6. Esse é de 11 eixos. Tem o de 11 eixos também, que é uma adaptação. Já foi uma melhoria que foi feita. Para poder, aquela peça que não cabe para você poder montar no 12 eixos, monta o 11, puxa ele deslocado um pouquinho para dentro, né? E aí você consegue uma artimanha para poder rodar uma peça um pouco maior. Muito legal. Mas não, o 11 eixos é uma carga especial. O 11 eixos a gente roda aqui, ó. Ele é 12 eixos. Só que a gente roda 11. Então não muda nada no processo, a gente continua rodando 12. Né? Mas o que é o Rapid e os 6 árvores? 6 árvores é um processo. Então quando a gente puxa lá no forno 6 árvores, ele vai configurar e vai dar tensão, corrente, configuração de cargas para 6 árvores. Quando eu rodo o Rapid, ele é diferente. É outro processo com outros parâmetros. Então nunca pode misturar um com o outro e falar, não, Rapid é 6 árvores igual aos 6 árvores. Não é igual. Eles são diferentes em carrossel, são diferentes em parâmetros de processo, mas principalmente quando que eu decido quando que eu vou usar um ou quando que eu uso o outro. Por exemplo, alguém joga as peças lá. Você vai ter que decidir sozinho, eu vou rodar Rapid. Não. Isso aqui tem que ser os 6 eixos. Tamanho do quê? Tamanho da ferramenta. É isso mesmo. Se a ferramenta for, vamos falar de serra, por exemplo. Serra a gente roda no quê? No Rapid ou nos 6 eixos? A gente roda nos 6 eixos? Eu não posso colocar serras na árvore de 12 eixos só com 6 eixos montados? Sim ou não? Depende do tamanho. Se for grande? Não. Grande tamanho. Se for grande, que ultrapassa o limite do carrossel. É porque na verdade é o seguinte, né? É o limite. Então vai acontecer o seguinte, olha um negócio interessante que você está falando. Se a peça for pequena o suficiente para rodar nos 6 eixos, eu rodo nos 6 eixos. Está correto isso que eu falei? Você tem que me corrigir aqui. A peça é pequena. Só tenho peça para estender uma serra pequena, por exemplo. Vou rodar nos 6 eixos. Não, ela ficou grande, ela saiu para fora do carrossel nos 6 eixos. Eu não posso rodar, certo? Nos 6 eixos. Se elas forem ligeiramente grandes assim. Eu posso ir para o Rapid, eu não posso? O single. O single para rodar uma serra só, né? É só um eixo. Que é maior. Cadê vendo isso aqui, hein? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Geralmente quem decide isso na produção? Quem está montando. Vocês não pedem para supervisão nem nada, olha, isso aqui vai ser Rapid ou não chega. É quem está montando que decide? Não tem receita, não? Não, tem a receita, cada um desses é uma receita diferente. É que o Rapid também utiliza quando você está saindo, vamos dizer, Alnova, está saindo pelo Rapid de Alnova. Saiu a carga cheia, eles utilizam para aproveitar a configuração do forno também, não é isso? Isso. Essa é uma estratégia boa para ganhar em produtividade. Rodar 2 receitas seguidas, a segunda seria Rapid, de repente tem uma configuração, talvez isso possa acontecer. Mas eu preciso saber a diferença, porque eu não posso rodar 6 árvores e o Rapid aleatoriamente. Eu posso usar tanto um quanto o outro, isso não pode acontecer, correto? Quando tem, ou não? Pode ser quando tem peça de tamanho diferente, vamos dizer. Aí se é tudo de um tamanho só, vamos dizer, tudo médio, aí você roda no de 6 porque é completo. Vamos dizer, você tem a maioria média, mas você tem lá umas 30 grandes. Você não vai poder colocar no. Esse é o caminho, tá certo. Tá certo o que você falou. É assim, ó, vou falar agora, vocês vão raciocinar junto comigo. A gente foi muito fundo nesse ponto, desculpa, mas acho que é importante. Olha só, por isso que é importante, ó, conhecer o documento, how to produce, e quando ele falou, peraí, montar carga, bater o olho aqui, olhar e falar, peraí, meu, tem alguma coisa errada aqui. Olha só, o Rapid, ele é um processo padrão igual 12 eixos. Então a pergunta que eu tenho que fazer é, que tipo de ferramenta que eu tenho? Resposta, eu tenho ferramentas para rodar no 12 eixos. Essas ferramentas, qual que é o processo ideal? 6 eixos ou 12 eixos? 12. Como é que eu sei isso? De acordo com o tamanho da ferramenta. Só que eu não tenho ferramenta suficiente. Eu só tenho ferramenta para montar meia carga. O que eu faço? Eu deixo esperando eu ter ferramenta suficiente?
para as peças do cliente? Não. Eu rodo o Rapid. Vê se ficou claro o que eu falei. Tá certo o que eu falei, Alex? O que você achou? Ficou meio... Tá meio embolado, mas não tem mais explicar. Tá correto. Mas o processo, no caso da serra, Ah, já é padrão. já é um processo padrão. Só, você não mexe no processo porque você não tem como você alterar o processo. Você Você não não tem muda. como você escolher entre Rapid e 6 Correto. 12 é um processo só. É um processo só. É. Mas é porque a serra nós não temos receitas Não tem especiais. receita, não tem Nós não receita. temos. A gente poderia criar. A gente poderia criar receitas novas para a serra. Então, indiferentemente, se você montar Rapid, cheia, as 4 condições que você tem aí, você, para a serra, é um processo só. Para serra, mas você não vai ter o 12. Assim, uma serra grande, né? Para serra Uma grande. serra grande. Agora, a serra pequena já seria o 12 árvores. Isso, isso que o Alex falou é muito importante, porque o que acontece? Ele percebeu a peça, ele já conhece o processo, então ficou a prova de erro. Porque ele fala, peça aqui eu já sei o que é. Montou o carrossel do jeito que é o carrossel, ele já olha para a tela e já fala, é esse o processo. Porque o próprio carrossel já falou para ele qual é o processo que ele deve puxar. Mas quando a gente fala, e agora? Eu posso misturar Rapid com 6 eixos? Com 6 eixos, com 6 árvores? Não podemos. Porque o Rapid é um processo de 12 eixos quando eu tenho a metade da quantidade de ferramentas. Ele não é um processo para 6 eixos. O processo para 6 eixos é outra configuração de ferramentas, são ferramentas menores. Ferramentas pequenas, 6 eixos. Ferramentas grandes, vamos falar, vai ter lá 12 eixos. Ferramentas grandes, e eu tenho só metade de carga para poder fazer, eu vou rodar no Rapid. Mais ou menos isso. Concorda ou discorda? O que vocês achariam? Se eu estou com os carrosséis tudo no forno, não tenho carrossel. Aí vai ter N casos. Vai ter 1 milhão de casos diferentes para poder fazer. O mais importante que eu queria transmitir aqui, o Rapid e os 6 eixos, eles não são intercambiáveis. Embora o Rapid tenha quantos eixos? 6. Então é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. O Rapid é o 12 eixos quando eu tiro os 6. E os 6 eixos é outro carrossel, é outro processo. Quando uso o Rapid, é necessário usar o dummy no meio? Junto? Quando você usa o Rapid, você pode deixar sem o eixo. Eu já sei. Você pode deixar sem eixo, correto ou não? Você pode rodar só os 6 eixos mesmo. Agora, pode ter algum caso que utilize o dummy? Boa pergunta, pode ser que tenha. Que caso que seria necessário vocês enxergarem, opa, melhor colocar dummy? É quando a carga vai ficar cheia. Em vez de dar 6 árvores, dá 8. Aí ele Sete. Muito bom. Muito Ela bom. atinge o limite. Olha que coisa interessante que você falou. Que carga que você puxa nesses casos? Eu fui montar as ferramentas aqui, não deu nem 6 nem 12, deu 8. boa informação. E aí? 12 eixos, carga cheia. Então a gente tem que rodar 12, mas eu não tenho ferramenta para 12. O que eu faço? Coloco o dummy. Quem não sabe o que é dummy? Só para falar. O que é um dummy? Não sabe o que é dummy? O dummy é assim, eu preciso ter ferramentas preenchendo todo o forno. Uma coisa que a gente talvez tenha discutido lá no comecinho. Eu não posso fazer a metade e colocar a ferramenta e deixar a metade do forno vazio. A carga destrói, dá arco, não pode. Ele tem que estar uniforme a carga. Tem que ter uma mesma quantidade de massa em toda a parte do carrossel. Então se eu só preencher a metade com ferramenta, o que eu faço com a outra metade? Eu preencho com uns blocos, né, com umas estruturas metálicas que não são peças. Só para simular uma peça ali no lugar. O nome disso é dummy. Certo? Qualquer correção, só levanta a mão, só corrigindo. Aqui não tem problema, gente. Aqui é workshop. Então, beleza? a serra que está lá, ela está montada no 6 eixos. Mas se for montada no 5, o processo é o mesmo, porque você não tem essa opção de vocês eixos e 5, porque o processo está lá é uma coisa só, entendeu? Tanto para rodar de um jeito como para rodar do outro. Então você puxa a mesma receita no 5 e 6 eixos? A mesma receita? Você não tem a opção de você, de 6 árvores e 5. O processo é uma coisa só. Você não tem a opção de 12 árvores, o processo já da serra. Certo. Entendeu? Tá bom, eu vou dar uma pesquisada nisso. Isso que você me falou foi uma coisa muito interessante. Porque o carrossel, Muito Alexandre, interessante. ele não está especificado no programa que você vai puxar. O carrossel quem decide é você que vai montar a carga. Agora, Vocês eixos que você está o falando, processo está lá, independentemente da forma que montar. Agora, uma ferramenta menor, eu vou mudar. Eu não vou montar no carro Tá. do 5, né? Perfeito, é verdade, eu entendi. os 6 eixos que você está falando, ele é um carrossel que ele é específico para rodar serra. Ele não roda nem molde matriz, é serra. Só serras. Só serra. Não, porque nós temos uma receita que o nome dela é serras. Isso. Não tem como montar molde, não tem como montar rotativa, não tem como montar carga, porque ele não tem haste. Ele só tem o eixo.
e a trava dele é em cima. Quando é o 12 eixo, ela trava individual, trava árvore e trava haste. Correto. Quando você precisa colocar flinger, né, essas coisas. Uhum. Flinger. E aí, por isso que o 12 eixo ele é mais completo. E o 6 eixo ele é específico para rodar esse tipo de ferramenta, né? São serras que já não caberiam no 12 eixo, por exemplo, nem no 11 eixo. Beleza, ótimo, cara, muito bom ponto. Deixa eu colocar, complementando o que o Alex falou, junto com o Mike, é o seguinte, a gente não consegue falar, poxa, na hora que eu puxo o processo, eu não seleciono lá quantas árvores estou colocando. Só que dentro da receita, está apontando isso. Ali no forno dá para ver também, a gente pode chegar e puxar e falar, beleza, essa aqui é a receita. Mas se você for na configuração, embaixo vai ter um quadrinho lá mostrando quantas árvores são. É muito importante olhar isso, na hora que a gente vai montar. Porque se eu chegar e falar assim, eu vou montar um single, e na verdade a receita tiver escrito 6 eixos, aí é hora de levantar a mão. Fala, opa, a gente sempre montou assim, mas só tem uma receita, mas depois eu vou dar uma olhada junto com você para poder aprender também sobre isso. Porque o correto é, essas informações sobre o carrossel, elas têm que estar, ela é semelhante a selecionar malhas, a configuração da carga, ela tem a mesma importância. É um Então, parâmetro. É um parâmetro. Cada carga que você monta é um tipo de processo, né? Isso, mas no caso de serras, igual o Alex já explicou, ela tem uma receita só para serra. Uma para futura e outra para uma para futura nano e outra para o Crona Pro, né? Por enquanto. São cargas, são receitas especiais, é isso aí. Para serra, né? Só para serra. Agora, nos outros casos, você usa esses 4 parâmetros aí. Nos outros casos, essas para serra deveriam ter uma para cada desse para serra. Era para ter, né? Era para ter. Só que é o processo da serra. Correto. Não sei que. Agora, se for montar uma carga da serra, eu vou usar aqueles parâmetros ali: 12 árvores, rapide ou 6 árvores. Aí você tem como selecionar no programa. Agora, na serra você não consegue selecionar. Não tem porque só tem um processo disponível. Não, só um processo. Não tem Legal. Tem vários processos. Tá bom, eu vou investigar isso porque a gente está fazendo um trabalho forte para serra. A gente quer fortalecer esse mercado, né? De serras. A gente quer vender serra. É muito importante nessa fase que nós estamos. Então, vender serra não, vender revestimento para serras. Né? Então, nós vamos, depois a gente estuda junto isso para poder tentar resolver. Mas foi muito bom esse bate-papo, porque eu também aprendo bastante coisa com vocês aqui. Então é isso, a configuração do forno envolve não só o que a gente já viu, mas também o carrossel. Né? Quando a gente vai falar em etching, né, tem a seleção correta do etching. Né? A gente falou lá sobre o CBE Plus, Control Beam Etching, Central Beam Etching, quer dizer, ou seja, arco central, né, Etching Plus, que foi uma melhoria, IET, e nova Etching Technology. Então, é diferente o Etching, que é uma etapa do processo de um para o outro. Lembra? O etching é aquela etapa que depois que acontece o aquecimento, agora tem um bombardeio de argônio para poder limpar a superfície. Isso é etching. E o etching tem parâmetros, tem que ser selecionado certinho, senão a gente roda o etching de uma receita no outro, não pode. Geralmente, a receita vai fazer tudo para a gente, não precisa se preocupar. Porém, é bom ficar de olho, especialmente se a gente modificar alguma coisa. Eu vou mudar o etching aqui, a gente pode mudar o etching. Acho que está dando errado o revestimento, esplacando, está dando arco. Vou mexer um pouquinho aqui no etching. Essa ferramenta acho que a usa não fez uma limpeza tão efetiva. Vou aumentar o tempo de etching. A gente consegue mexer isso. Vou aumentar o tempo de aquecimento. A gente pode. Então é importante estar atento a saber qual que é o tipo de etching que a gente está usando antes de mexer. Né? Tem a questão dos processos. Os processos são cadastrados no SAP. Para a gente ter uma relevância menor. É mais para o pessoal que vai fazer a aquisição, né, em relação a alguma coisa que seja relativa ao processo. E no Navision tem o cadastro dos revestimentos. Agora foi o caso. Todo mundo foi entrando, eu falei, fica à vontade. Obrigado, Cassiano. Vai lá, desculpa. Obrigado por ter avisado, viu? Valeu. Então o que a gente tem aqui? O Navision é o Easy, né, a mesma coisa. Tem 2 processos. Código 392 e 394. Então, na hora que a gente vai chegar e vai fazer a OS, quando a gente vai chegar e vai criar, se esse negócio aqui não tiver cadastrado, os meninos não apanharam lá, né? Cadê o cadastro? Não tem, estou procurando aqui, não consigo achar. E tem que estar o código, Balerite ao Corona Evo, e qual que é o processo, a V1, a V2, a V3, a gente que faz isso. Né? Depois que a matriz lançou para a gente o código para o revestimento, a gente vem e seleciona. E se a gente seleciona errado, puxa, era a V2, depois a V3. Vai revestir errado. Hoje, só para a gente poder lembrar, tudo que é em nova a gente roda o quê? A V3 e os XL? A V2. Então, por enquanto, a gente está assim. Mas por quê?
Acabei de falar que o AV3 é a melhor performance da camada grande, só que quando a gente rodou lá no XL, a camada deu maior do que o Innova. Algo que não era esperado. O AV2 do Innova, comparando com o AV2 do XL, a camada dá maior no XL. Interessante. Precisa entender o porquê que aconteceu, mas hoje tomei a decisão. Então, já que é assim, vamos apostar no AV2 para o XL, né, por enquanto. E aí a gente vai estudando, porque a matriz vai decidir o que a gente deveria rodar. Mas a gente não pode ter dois processos para sempre. O ideal é que a gente tenha um único processo. Né? Se é AV2 para tudo. Se é AV3 para tudo. O pessoal está falando de eu criar um AV2,5. Aí já a gente começa a ficar assustado. AV2,5. Porque o AV3 está muito grande, o AV2 está muito pequeno, então vamos pôr o AV2,5. O Opera Pro começou assim, né? Ah, existe isso, né? O Opera Pro era P3. Era P3. Aí foi para P2,5 e agora é P2. Certo, então é a prova de que realmente os parâmetros podem ir mudando. E quem que vai perceber isso? Olha, deveria mudar. Nós que estamos aqui. A gente que é produção somos os especialistas, né? Fora de nós aqui, que é especialista, vamos falar em tudo, vai conhecer laboratório, vai conhecer do processo, vai conhecer o que faz lá fora, vai conhecer de investimento novo. O pessoal vira especialista em uma coisa só. O cara é especialista em software, ele manja muito de software. Se você tirar dali, ele não vai ter conhecimento. Né? O pessoal que manja muito de criar dispositivo, carrossel, são especialistas nisso. Mas a gente não, a gente é o clínico geral. É especialista em tudo, sabe de tudo um pouco. Né? Então, esse é o ponto importante. Então, é isso aí. Ó, os processos disponíveis, interessante aqui, está disponível do AV1 até o AV7. Bom, eu rodei o AV3, o negócio deu 11 de camada, em vez de dar 5 ou 6. Imagina rodar o AV7, nós não sabemos ainda. Talvez vai dar uma camada gigantesca lá que ninguém nunca viu, talvez vai dar um pouquinho acima do AV3. Então, por enquanto nós temos as receitas, mas nós não rodamos nem planejamos experimentar. Aqui eu falei sobre as dimensões da ferramenta e a recomendação de processo, vocês já discutiram. O que também tem aqui? Ó? Tempo de processo, só para poder comparar de um com o outro. Isso aqui é claro que é genérico, ele está mostrando aqui de um forno em relação ao outro. Comparando AV2, AV3, que tem que ser o tempo maior, tá vendo? E o AP3. Então, ó, AV2, AV3 e AP3. Então, para poder mostrar que realmente o processo ele é mais eficiente em relação à velocidade do processo. Essa é a intenção. Investimento melhor, consumindo menos energia, consumindo menos tempo. Esse é o desafio da engenharia de desenvolvimento da Oracle. Né? Já falamos sobre isso. Né? Nós temos targets do Alcrona 7030, já é o que a gente já usava no Alcrona Pro, certo? Mas tem targets novos, o AL63, alumínio 63 aqui, e aí precisa comprar isso. Então, quando alguém fala, precisa comprar, você vai instalar uma nova receita, tem que ter target novo, ou não precisa? Eu vou para o hall de produtos para descobrir, será que tem que ter target novo ou não? Um novo investimento? Poxa, precisa. Então, na configuração já percebi, vocês já discutiram comigo. Existe um código no SAP cadastrado. Então, nós vamos fazer o pedido, por favor, envie um target 24, 28, 14, certo? Aí, o pessoal vem com. Então, existe um código no cadastro, né? E uma coisa interessante aqui também, ó. Talvez, não sei quem já viu essa tabela. Uma informação sobre o consumo medido para o AV2 e para o AV3, uma tolerância de mais ou menos 2 gramas por carga. Então alguém podia falar, quanto será que o target? A gente sabe que o target é matéria-prima, é o que vai, né, receber um arco ali, vai ter um arco, ele vai evaporar, vai do estado sólido para vapor direto, né? E aí aquilo vai ser transformado em plasma e depois vai ser traído para a ferramenta, é assim que acontece a deposição. Então a gente vai consumindo o target, a gente sabe que ele chega no final de vida útil, chega a hora de trocar, não é isso? Aí a pergunta, quanto é consumido do target para cada carga? Está aí, ó. Se a gente está falando no 1200 de 12 árvores, ó, as posições dele, a gente já falou, consome no AV2 11 gramas, né, desse target aqui, e consome 5 gramas do outro target. É porque tem menos, né? Usa menos, usa só 1/3 durante a receita. Então, cada target. Ó, isso aqui é por target e por carga. Entendeu? A gente consegue saber. Puxa vida, quanto será que vai durar esse target? Eu também posso confrontar isso. Como é que eu faço? Como que vocês poderiam fazer uma prova real para saber se isso está certo ou não? Vocês já fazem isso? Sim.
Oi? Pesando o target. É isso aí. Vocês responderam, pesando o target. Por que vocês pesam o target? Ó, isso nós já vimos, a configuração. Por que vocês pesam o target? Separando o novo e o velho. Isso aí, para saber quando ele está novo e quando ele está velho. Ué, que diferença que faz se o meu target está novo ou está velho? Tempo de coach. Tempo de coach, tem mais outra coisa. Deformando ele. Isso. Ele vai mudar características físicas dele também, exatamente. Muito bom. Mas por que é importante nós sabermos que nós temos que pesar no target e identificar velho, novo e meia vida? É isso que a gente tem? 3 classificações? Ou ele está novo, ou ele está velho, ou ele está metade da vida. E eu tenho que saber, como é que eu sei? Ora, está falando aqui, ó, para o Alcrona 7030 e para o outro. Novo é quando ele está entre 830 e 735 gramas. Ó, 735 a 830, né? Médio é isso aqui, é outra faixa de peso. E velho é outra faixa de peso. E se estiver abaixo dessa aqui? Descarte. Então a gente não consome o target até ele desaparecer. É até chegar no limite de uso. Agora, por que é importante medir e identificar isso? Porque se eu usar o que já era velho, ele vai no processo, vai desgastar. O processo de sublimação vai fazer com que o target ele já reduza o tempo útil dele, né? Exato. Mas, por exemplo, eu posso usar ele nessa configuração aqui, velho? Posso? E aí? O ideal seria não usar, mas de vez em quando eu estava usando. Aqui está permitido. O que você não pode usar é abaixo de 550. Aí está fora do processo. Mas se estiver com 560, 570 ou 640 igual está aqui, ele está velho, o target. Mas pode usar? Pode. Pode, o processo permite. Mas por que eu tenho que saber que ele está velho? E que o outro está na minha vida e o outro está novo? Por que eu preciso saber isso? O tempo é o tempo de coach. E aí? É o tempo de coach, é verdade. Certo? Para ele não furar. Tem uma coisa que é muito importante. A gente precisa saber por que eu vou lá e peso, só para poder falar, já estou sabendo. Aí você fala, forno, é velho? Como é que o forno vai saber o que você pesou? Selecionar. É isso aí. Exatamente, você matou a charada. Eu preciso saber disso porque depois que eu pesei, eu tenho que falar para o forno, eu estou usando o velho nessa posição, o médio aqui e o novo aqui. E ele vai mandar uma carga de corrente de tensão, o bias voltage, de acordo com o que você falou. Você falou que é velho, ele vai meter mais carga, senão ele evapora. Não, eu falei que é novo, então ele vai menos carga, para evaporar naquela mesma intensidade, certo? Então é importante, a configuração do forno, é que a gente acabou fazendo aqui um treinamento sobre forno e tal, mas é importante para a gente poder saber, porque a gente está acabando conhecendo tudo que o Hot produz. Mas isso é feito para todas as receitas. Quando você seleciona o processo que vai rodar, você puxa tudo, tempo de coach, tempo de aquecimento, tempo de jet. No caso do target. Aparece lá, essa mesma tabela que tem aí, tem lá na tela também, quando você vai puxando etapa por etapa, e essa é uma das etapas. Muito bom. Selecionar o target. Muito bom. Coloquei um target novo e selecionei velho. O que vai acontecer? Montagem maior. Ó, eu coloquei targets todos novos, mas por força do hábito eu apertei o botão velho. E agora, o que vai acontecer? A montagem vai ser maior, né? Vai parar a carga, alguma coisa assim, vocês acham? Vai mudar, a espessura de camada não vai ser a mesma. O que a gente vai ter feito é um processo que não existe. A gente vai ter criado uma camada que não é da ordem. Porque nós mexemos num parâmetro que afeta gravemente a estrutura do revestimento, a espessura de camada, tudo. Né? Então, não pode. Selecionou, pesou. Para que a gente pesa? Para poder configurar o forno e informar o forno. A gente fala para o forno, olha, eu estou usando esses targets com essas faixas de peso. Né? Para o forno XL1800, a gente tem 3 faixas, mas tem outras aplicações, né? Por exemplo, utilizando o VMS, lembra? Sistema magnético versátil, não é isso? Aí já não é old, mid e new. Tem 5 faixas para ter tolerância. Então você vai apertar faixa 1, faixa 2, faixa 3, até a faixa 5. Então depois nós vamos aprender sobre isso com o novo forno. Aí tem o free arc, before use, certo? Para que faz o free arc? Por que a gente faz isso? Aqui está recomendado, ó. Por favor, rode um free arc antes da primeira vez em que você colocar um conjunto completo de targets novos. Rode o free arc. O free arc, o programa para o Alcrona 7030, pode ser usado
também para esses targets AL63. Então, mesmo o FreeArc que a gente roda para o Ocrona, eu posso rodar para o Ocrona Pro, né? Eu posso rodar também para o Ocrona Evo. O que é FreeArc? Para que serve isso? Tirar a contaminação do target. Muito bom. Muito bom. Tira. Mas eu poderia pegar um target e falar, esse target não está contaminado, mas eu vou rodar o família FreeArc. dele, né? Correto. Depende da família, você tem 2 materiais, você tem que fazer o FreeArc. Você tem um material só, que nem UTI, não tem necessidade de fazer o FreeArc. Muito bom. Muito bom. Se você tem 2 targets com materiais diferentes, é recomendado fazer o FreeArc. Esse já é um processo claro que você tem experiência, né? Mas em que situação, por exemplo, eu rodaria o FreeArc tendo só um tipo de target? Por exemplo, eu vou rodar o Crona. O material dele é 70-30, ele tem 2 tipos de material. Tem que rodar para fazer o FreeArc. E se for o Crona Pro, só tem um tipo? Em que situação eu rodaria o FreeArc no Crona Pro? O material do target, né? Em relação ao material do target, não. Ah, tá, você está falando de ser alumínio cromo. Estou tentando pegar ele. Você é bom, Alex. O irmão vai dormir pensando no target, chegou Não para vai pensar no rolar, target. Ele nunca. Ele tá cabendo, Muito bom. Nota 10 para você, cara. Nota 10. O irmão, se você perguntar para ele que ele sonhou ontem, ele fala que foi pro target. Não, é uma experiência avançada. Uma experiência avançada. O que ele falou foi um negócio bem top. Por exemplo, a gente está nem olhando para isso aqui, cara. Olha só. Ó, a Ocrona 70-30 já enxergou que o target é feito de alumínio, com 70% de alumínio e 30% de cromo. Ele já sabe que tem 2 materiais dentro do target, formando o target. Foi fabricado assim. Aí quando ele fala, tem 2 materiais, eu preciso rodar. Mas a gente tem que fazer isso em todas as cargas? Eu estava brincando com você arrebentou, você é mestre mesmo. Mas só para poder aprender aqui e compartilhar com o pessoal, vamos supor, eu tenho 2 materiais, certo? No Ocrona Pro, no Ocrona Evo, você já explicou que nós temos 2 materiais, independente do target que eu estou usando. Eu preciso rodar o FreeArc em cada carga, não? Não, só uma vez só. Só a primeira vez. Só a primeira vez. Você sai do estoque, né? Então tá aqui, ó. First use. É o primeiro uso. Target novo, correto? Target novo. É isso aí. Só uma vez só. Só uma vez que roda o FreeArc, certo? O FreeArc serve também para poder remover qualquer contaminação que poderia ter no target novo. E às vezes acontece esse tipo de contaminação aqui. O que acontece quando você está usando o target? Vamos terminar. E tem esse anel escuro aqui em volta. O que a gente faz? Tem que microjatear. Nós temos... O que a gente usa para microjatear aqui? O que a gente usa para microjatear? É o jatão? Você faz no jatão ou faz no microjateamento? Faz o jatão? Então o que a gente faz não é microjateamento, mas é jateamento. Toda vez que for jatão, jateamento. Toda vez que for MB300, microjateamento. Então a gente faz um jateamento do target, certo? Para poder eliminar. O que é essa parte escura aqui? O que vocês acham que é isso? Por que ficou escuro aqui no centro não? O aquecimento que gerou no target, até revestimento que acabou ficando. É isso mesmo, ele mudou a estrutura aqui do target com o próprio material do target. Aqueceu muito, ele começou a depositar aqui no target, ou nem sequer chegou a evaporar direito. Então isso aqui é indesejável, isso aqui contamina o forno. Esse negócio pode se desprender e contaminar a carga, não é? Então a gente precisa tirar. O que a gente usa para tirar aqui? A gente pode jatear tudo até no centro? Não. O que acontece jatear o centro? Você está desperdiçando o target, correto ou não? Se você já tira aqui no centro, você está tirando material, por que você faria isso? Se você tirar 4 gramas, se você tirar 10 gramas, você já tirou o que é referente a uma carga. Então é dinheiro, né, fazer isso. Então a gente tem que fazer o que aqui? Proteger. Protege com o quê? Antes tinha esse dispositivo bonitinho aí, ó, que você gira, Faz uma oração e vai lá. É você o especialista, né, o Sidão? Ó, Sidão, o que você usa lá? Você usa esse carro? Você tem esse carro? Não tem. Qual que você usa? Na verdade, a raça, eu tô falando da mão. Vamos lá. É o rolo em cima do onde está o escudo. Perfeito. Então o que você faz? Você pega um prato que é só essa parte central, como se fosse diâmetro menor aqui, coloca no meio e aí você deixa só essa parte de fora exposta, certo?
E aí você vai e jateia. Qual que é o problema de usar esse prato só no centro, ao invés de usar esse que permitiria que você pegasse esse ponto, assim, pegasse o ponto certinho de onde acumulou o material? Qual que é o problema de usar o pratinho central, que nós estamos utilizando hoje? Vai jatear a beirada também, ou encaixa ou quebrar na máquina. Você vai tratar exatamente a beirada, você vai, as beiras, né? Você vai microjatear as bordas. O Ciro quer saber onde está esse pratinho central. Aonde está esse pratinho central? Eu não quero saber, faz tempo que eu não veio, Mas agora que o Cisão falou, a gente está falando aqui de uma linha, claro que não dá para deixar um rasgo inteiro aqui, né? O rasgo é onde vai pegar o jato, né? E ele vai limpar. Mas aí vai ficar esses pontinhos sem agora. Vai girar. Rotate template. Aí você gira assim. Certo? Aonde que está esse pratinho? Esse pratinho está lá na Suíça. A gente precisa dele. Então ontem à noite o Venâncio, ele participou do treinamento, ele veio aqui, mesma hora, espera um pouquinho, já veio aqui e tal, ó, entendeu o que significa o código SAP, já sabia, porque ele já tem experiência com isso, tirou uma foto e falou, vou pedir esse prato aqui. Então ele participar do treinamento contribuiu para que a gente tivesse um dispositivo, daqui a pouco vai chegar. Entendeu? Então é legal, a gente olhou e falou, isso aqui é muito necessário. É muito necessário para a jatear. E tinha isso, né? E tinha, por que não tem mais? A gente tem que, nós precisamos perguntar. Chegar na liderança com a gente. Jogar fora, nunca limpeza que fizer. Não, tudo bem, às vezes ele se desgasta, ele quebra, desaparece. Nós precisamos desse. Ó, pessoal, a gente precisa de uma ferramenta. Essa ferramenta é útil. E nós não temos. É nossa obrigação levantar a mão. Fazer requisição, mandar para o escrito, mandar para o e-mail. Já foi feito. Quando eu entrei aqui, ele já, ó, esse vão aí que era da faixinha preta já estava quase encostando no meio já. Ah, tá. Já não tinha mais onde já pegar, eu estava nessa largada. Isso aqui também tem. Resolvi Também tem uma vida útil, né? Perfeito? É isso, gente. Dispositivo, vocês sabem que tem que jatear, não pode deixar esses resíduos, do contrário também contamina a carga. Quando a gente vai fazer a inspeção, vocês já conhecem, não pode ter desplacamento nesses pontinhos, a gente falou alguma coisa sobre isso, mostrando outro how to produce. Né? Tem alguns dispositivos específicos, né, que são utilizados para poder fazer a manutenção, né, do próprio dispositivo, mas a gente não costuma utilizar isso aqui. E aí tem os testes para a gente poder falar, tá boa ou tá ruim a adesão, é o HF1 até o HF6. HF5 e HF6 mostram uma adesão ruim, nós já falamos sobre isso em relação ao Ministério de Indentação que a gente faz para verificar a adesão. Stripping, nós já discutimos, que é a decapagem. Preparação da superfície, existe pré e pós-tratamento, só para vocês saberem a importância desse documento aqui para terminar. Quando a gente fala, por exemplo, olha, aqui existe uma recomendação de um processo standard como pré-tratamento, é o que está escrito aqui, ó. Como pré-tratamento é recomendada uma preparação da superfície antes de revestir e fala para fazer aqui escovamento, drag finish, glass bead, e aqui está chamando outros documentos, WI é instrução de trabalho. Então eu preciso saber se aqui funciona, vou clicar. E esse negócio deveria abrir um outro documento. Se realmente funciona. Porque na hora que eu falo, puxa, será que eu estou fazendo o microjateamento corretamente? Será que os parâmetros estão corretos? Será que eu deveria usar dessa maneira para esse shaper, para essa ferramenta, para esse caracol? Né? Então automaticamente ele manda a gente lá para o gate, na hora que a gente clica, e ele abre o documento, apenas com um clique, mostrando aqui os parâmetros de microjateamento. Então essa é a grande ideia da gente conhecer a documentação da empresa. Eu preciso saber tudo que está lá, estudar igual no livro? Não, mas a gente precisa saber que existe informação. E quando eu precisar dela, cadê o How to Produce? Vai lá, cara, eu preciso abrir o How to Produce. E aí dentro do How to Produce ele vai fazer link para outros documentos. Um mundo de informação, e a gente fica quebrando a cabeça, tentando resolver alguma coisa até a hora que a gente acaba chegando a uma solução por nós mesmos, a gente perde tempo e perde o privilégio de ter informação. Ah, mas não consigo ler inglês, traduzir. Tem site que hoje a gente coloca de graça, o próprio Google faz isso. Você pega o documento em PDF e fala, eu quero em português, eu quero em português na hora. Sem parar, até pouco tempo atrás era pago isso. Então, vamos usufruir daquilo que nós temos. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. O SharePoint, aonde que é? Eu vou mandar o link para vocês. O SharePoint deveria ser assim, você abriu o computador, leva o SharePoint. É